Olá, meus amigos, minha saudação, quero cumprimentá-los, agradecer pela sintonia. Vamos ao estudo da lição número 3, a lição dessa semana, de 10 a 16 de outubro, e vamos então falar sobre a lei como professor, dentro do contexto geral da lição que fala sobre educação e redenção, a lição do trimestre. A lição número 3 vai considerar, dentro da questão da educação cristã, como a lei de Deus pode ser um professor para todos nós. A lei vai focalizar o Senhor Jesus. A lição vai focalizar o amor de Deus. Tanto que Gerald Lee, um teólogo cristão, ele disse o seguinte, que Deus é amor e a lei é a maneira pela qual ele nos ama. No entanto, Deus também é a lei e a forma como ele nos governa é chamada de amor. O texto para a meditação da semana, que é o verso áureo, está em Deuteronômio 6, verso 5, onde diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aqui está evidenciado, logicamente, por que Deus é o foco principal no estudo dessa lição. E também por que aquilo que ele colocou como sendo os seus preceitos deve ser observado. Porque a lei, ela nos ensina. Nosso aprendizado, ele é constante, não para nunca. Nós estamos sempre aprendendo. Em cada momento da vida estamos aprendendo. Aprendendo quando nascemos, aprendemos quando estamos crescendo, aprendemos na idade adulta e na velhice aprendemos muita coisa. Para um sábio que estava no leito de morte, perguntaram certa vez: o que o senhor pode dizer, mestre, sobre o que o senhor pode nos dizer do resumo da vida? Ele olhou para a pessoa e disse: sabe de uma coisa? Eu só sei que nada sei. Mesmo com toda a experiência que eu tenho, eu ainda estou aprendendo. E é uma verdade, nós aprendemos em todos os momentos. E essa semana vamos aprender sobre a lei. Aprender sobre o papel da lei como professor, como a lei pode nos ajudar a enxergarmos então o amor de Deus de maneira mais plena, como a lei nos ensina a olharmos para Jesus como a única solução para o problema do pecado em nossa vida. Obviamente que ao olharmos para a lei dessa forma, nós vamos aprender que a outra forma de olhar para a lei é a forma do legalismo. O legalismo é quando a pessoa pensa em usar a lei como forma de salvação. Ou seja, a pessoa tenta fazer tudo certinho, tenta fazer o melhor que ele pode para dizer assim: eu tenho condições de ser salvo, porque estou fazendo tudo o que Deus pede. Só que isso é legalismo. Isso era o que os judeus faziam na época de Jesus, com todas as suas 630 leis e regras para tentar então fazer tudo certinho diante de Deus. Veio Jesus e derrubou toda aquela tradição deles e por isso que eles ficaram malucos e tentaram matar Jesus e conseguiram. Quando nós olhamos para a graça de Deus, nós percebemos que é a graça de Deus que nos salva. No entanto, a graça de Deus nos salvando não descarta o papel da lei. Quando olhamos para o Monte Sinai, a lei de Deus nos diz: você está condenado e nunca chegará ao céu, não comigo. Então o pecador clama diante do Monte Sinai: o que eu devo fazer então? E a lei então, como professor, diz: olhe para o Monte Calvário. Ali você vai encontrar a solução para o problema do pecado. E na cruz do meio está o Senhor Jesus Cristo, que está com dois transgressores da lei, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um deles debocha e diz: salva-se a ti mesmo e a nós também. Esse homem acredita nas obras. Ele acha que simplesmente um milagre assim de ser obediente vai assim salvar a pessoa. Salva-te a ti mesmo. Se você não é bom, você não é santo, salve-te a ti mesmo e a nós também. O outro diz: cala-te. Não percebe que nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nada fez. E esse homem apela para a graça divina. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo diz então: olha, a graça divina te alcançou, eu te prometo, estarás comigo no paraíso. Nesses dois homens ficou evidenciado ali, manifestado a questão da lei e da graça. Por isso que nesta semana nós vamos estudar como a lei de Deus pode nos levar a olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque o que aconteceu ali na cruz com aquele ladrão arrependido é um processo que ali começou naquele momento e vai até Jesus voltar. Ou seja, a lei é um professor e nos aponta para o Calvário, nos aponta para a solução para o pecado do ser humano. Um jovem soldado romano cometeu um crime e foi levado perante o tribunal romano. Os juízes consideraram que ele era culpado e deveria ser executado.
Na hora que os juízes declararam ali a sentença, um homem entrou no auditório carregado por 2 homens. E ele então disse: senhores juízes, eu peço licença para falar. Eu sou irmão do acusado. Ele não tem merecimento nenhum. Mas eu quero dizer em meu nome, eu sou um homem que fui considerado um herói da pátria. Tive meus 2 braços decepados pelos inimigos e minhas 2 pernas também. Mas eu honrei a pátria. Em nome desse sacrifício que eu estou pedindo pela vida do meu irmão, quero que me conceda assim o dever e o privilégio de cuidar dele. Eu sou responsável por ele a partir de hoje. Diante dos juízes, aqueles juízes vendo o sacrifício daquele homem, a idoneidade e a honra que lhe era conferida, eles consideraram que o sacrifício feito por aquele homem era o bastante para dar então a liberdade para o seu irmão. O seu irmão foi considerado então livre diante da petição tão idônea daquele irmão que se sacrificara pela pátria. Olhando para o lado cristão, podemos concluir que a lei não salva, ela mostra o pecado e mostra a nossa condição diante de um Deus que é santo, um Deus que é totalmente assim cheio de santidade, e que o pecador não tem condições de estar diante dele. Nos dias passados na Inglaterra havia um rei muito cruel. Esse rei pegava os seus inimigos e ele colocava-os dentro de uma cela escura por quase 120 dias. Quando aquela pessoa se acostumava com a escuridão, o que fazia esse rei? Trazia a pessoa para fora, e num dia de sol bem quente, ele mandava amarrar as 2 mãos num tronco, a pessoa ficava de pé com as mãos amarradas para trás, e o carrasco vinha e cortava a pálpebra, essa pele que cobre o olho. As 2 pálpebras eram cortadas e aquela pessoa ficava com o olho exposto para o sol. A dor era lancinante e a pessoa morria em extrema agonia, sentindo os raios do sol penetrando no seu olho. Isso quer dizer que um pecador, se lhe fosse permitido estar diante de Deus sem ser justificado, essa pessoa ela seria fulminada pela glória do Deus Santíssimo. Então, o que acontece é que a lei nos mostra que diante de um Deus santo, nós não temos capacidade de estar diante dele. É preciso que haja um fiador, alguém que pague a nossa conta diante de Deus. Nesse momento, a lei aponta a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pronto, a lei nos ensinou que somos pecadores, mas a lei nos direcionou para a solução do problema em Cristo Jesus. Ele nos redimiu da morte, pagou nossos pecados diante de Deus. Sua vida nos coloca como livres do pecado e limpos diante de Deus. Isso se chama justificação pela fé. Por causa deste processo, o ser humano consegue estar diante de Deus. Ellen White, no livro Mensagem Escolhida, volume 1, na página 323, ela diz o seguinte: a lei não tem poder para perdoar um malfeitor. Sua função é apontar os seus defeitos, para que ele reconheça a necessidade de alguém poderoso para salvar. Sua necessidade é de alguém que se torne seu substituto, seu penhor, sua justiça. Jesus satisfaz a necessidade do pecador, pois tomou sobre si os pecados do transgressor. Realmente são palavras muito profundas. O ser humano não tem condições de estar diante de Deus. Guardar a lei é apenas uma parte do processo. E ele precisa de um fiador, de alguém que pague a conta. Por isso, nós chamamos isso de gloriosa graça divina. Já ouviu aquele hino, maravilhosa graça, maior que o meu pecado? É um hino, um dos mais tocados no mundo inteiro, Amazing Grace. Ou seja, graça divina, maravilhosa graça. Vale a pena você ouvir esse hino depois, para que você possa entender o que significa a graça divina. A graça divina nos colocou na condição de salvos pela fé em Cristo Jesus. Essa semana vamos mergulhar nesse estudo que com certeza nos dará uma visão mais espetacular do papel da lei de Deus e como ela engrandece o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que façamos um estudo maravilhoso. Com certeza Deus nos dará essa graça e entendermos o papel da lei e o papel de Jesus Cristo e da graça divina em nossa vida. Obrigado pela atenção e até amanhã na parte do domingo. Deus abençoe você.